Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Esse tutorial discute os conceitos básicos relacionados a materiais magnéticos como momento de dipolo magnético, vetores de magnetização, suscetibilidade e permeabilidade. Isso porque as propriedades dos materiais magnéticos afetam diretamente o desempenho de dispositivos como transformadores, motores, geradores e eletroímãs. Isso porque a ciência dos materiais magnéticos é um campo de estudos importante e muito fascinante. A gente vai usar esses conhecimentos tanto para compreender como as propriedades desses materiais afetam os componentes elétricos e eletrônicos, como para alterá-los para melhorar o desempenho desses componentes. Esse tutorial, o primeiro de uma série, você vai ser apresentado aos conceitos relacionados ao comportamento dos materiais magnéticos. Nos tutoriais seguintes, vamos aprofundar esses conhecimentos mergulhando no mundo dos materiais magnéticos, tudo de forma mais simples possível. Vamos lá? Como o material responde quando mergulhado num campo magnético? Essa é a primeira questão a ser pesquisada. E você pode ter certeza de uma coisa: cada material terá um comportamento diferente de outro. Mas o porquê disso? Para entender o porquê, é preciso falar dos dipolos magnéticos, como eles aparecem e como eles se comportam na presença de um campo magnético externo. Então vamos começar a nossa aventura pelo dipolo magnético. O momento dipolo magnético, ou simplesmente o momento magnético, é um conceito muito importante em eletromagnetismo. Esse será um conceito que nos permitirá compreender e caracterizar a interação entre um loop de corrente e um campo magnético uniforme. O momento magnético de um loop de corrente com área A e corrente I é dado pela equação da figura. Observe que a área é definida por um vetor, o que torna o momento magnético também uma grandeza vetorial. Ambos os vetores têm a mesma direção. O loop magnético na vida real pode ser construído com uma espira de material condutor, uma bobina com uma espira. Mas o conceito do loop também pode ser aplicado na dimensão do átomo, o loop de um elétron ao redor do núcleo. Mas para iniciarmos, vamos considerar o loop de uma espira de bobina. Fica mais fácil da gente visualizar sob o ponto de vista prático. Afinal, quem já não viu uma bobina na vida? Quanto ao átomo, não é bem assim. Olhando a figura, você pode ver a espira da bobina e as grandezas envolvidas. Você pode observar a direção da corrente circulando pela bobina. A direção da corrente é importante para saber a direção do momento magnético. A direção do momento magnético é perpendicular ao plano da espira. Observe que o momento magnético é um vetor, por isso está representado por uma seta. Tem direção, sentido e magnitude. O fato de ser chamado de momento magnético está associado ao fato de que esse vetor magnético irá interagir com outros campos magnéticos, gerando um torque. A direção do momento magnético pode ser encontrada aplicando a conhecida regra da mão direita. Se você enrolar os dedos da mão direita na direção do fluxo da corrente, seu polegar apontará na direção do vetor momento magnético. Isso é ilustrado na figura. Considere a figura, que mostra um circuito com uma espira de bobina por onde circula uma corrente. Essa espira está colocada em um campo magnético uniforme B. Nessa figura temos que I é a corrente que circula na espira, B é o vetor campo magnético externo, mu é um vetor campo magnético e θ é o ângulo entre o momento magnético e o campo magnético externo. Existem forças que atuam nos condutores devido à interação entre o campo magnético criado pela corrente no condutor e o campo magnético externo, mas essas forças se anulam e serão desprezadas. No entanto, a espira da bobina sofre um torque magnético. Esse torque é responsável pelo movimento da espira da bobina. A magnitude do torque que atua na espira é dada pela equação da figura, onde tal é o torque. Podemos ver pela equação que o torque tal está diretamente relacionado ao momento magnético. Isso ocorre porque o momento magnético se comporta como um ímã. Essa espira de bobina sofre um torque quando colocada em um campo magnético externo. O torque tende a girar a espira em direção à posição de equilíbrio estável. Isso é, alinhando-se com o campo magnético externo. Essa é a chave para entender o motor elétrico e outros dispositivos eletromecânicos. O equilíbrio estável ocorre quando o campo magnético é perpendicular ao plano da espira, quando o ângulo θ for igual a 0 graus. Se girarmos a espira ligeiramente para fora dessa posição, o torque irá agir para forçar a espira a voltar ao equilíbrio.
Muitos dispositivos dependem da interação de um circuito com bobina, por onde circula uma corrente, e de um campo magnético. Por exemplo, o torque produzido por um motor elétrico é baseado na interação entre o campo magnético do motor e os condutores que transportam a corrente. Nessa interação, a energia potencial muda à medida que os condutores giram. E eu acho que pensar no vetor magnético interagindo com o vetor campo magnético externo é a forma mais simples de pensar os motores elétricos. Para compreender completamente como os materiais magnéticos produzem um campo magnético, precisamos estudar a mecânica quântica. Isso está além do escopo desse tutorial, mas ainda podemos usar o conceito do momento magnético no modelo clássico do átomo para obter algumas dicas sobre como os materiais interagem com um campo magnético externo. Esse modelo afirma que um elétron orbita um núcleo atômico enquanto gira em torno do seu próprio eixo, conforme ilustrado na figura 3. Pelo menos esse é um modelo simples e que todo mundo já viu um dia na vida. O truque aqui é simples. É só considerar a órbita do elétron como uma espira de uma bobina e o movimento desse elétron nessa órbita como uma corrente elétrica. Agora parece que ficou mais simples de entender que esse movimento dos elétrons vai criar um momento magnético. É o mu1 na figura. Mas existe um segundo momento magnético criado nesse modelo. Esse segundo momento magnético é criado pelo próprio elétron girando ao redor dele mesmo. Esse giro do elétron ao redor dele mesmo é chamado de spin. Se temos uma carga elétrica girando, temos um momento magnético. É o momento magnético devido ao spin do elétron, marcado como mu2 na figura. O momento magnético total do átomo é a soma vetorial desses dois momentos magnéticos. Saber que existem esses dois momentos magnéticos vai ser importante para entendermos os diferentes tipos de materiais magnéticos. O próton também tem um momento magnético, mas pode ser desprezado em comparação com os momentos magnéticos gerados pelos elétrons. O momento magnético total de um material é a soma vetorial dos momentos magnéticos de todos os átomos dentro dele. Nada mais lógico, não é mesmo? As propriedades magnéticas de um material dependem dos momentos magnéticos de suas partículas. Como vimos antes, os momentos magnéticos atuam como pequenos ímãs. Quando colocamos um material em um campo magnético externo, os momentos magnéticos atômicos sofrem um torque devido à sua interação com um campo magnético externo. Isso tende a alinhar os momentos magnéticos desses átomos todos na mesma direção. É aí que os fenômenos magnéticos antes no nível atômico começam a ser percebidos no nosso mundo macroscópico. No nosso dia a dia, o estado magnético de um corpo material depende de quantos momentos magnéticos atômicos existem no material e como eles estão alinhados. Se os momentos magnéticos dos loops de corrente microscópicos apontarem em direções aleatórias, eles tendem a se anularem, de modo que para o mundo real não aparece nenhum campo magnético significativo. Para caracterizar o estado magnético de um material, utilizamos o vetor magnetização, que é definido como o momento magnético total por unidade de volume do material. Veja a equação na figura. Agora temos uma forma de ver o resultado da interação de todos os minúsculos campos atômicos, aqui no nosso mundo macroscópico, o mundo real. Nessa equação, o V é o volume do material e M é o vetor magnetização. Agora a coisa começa a ficar séria. Agora podemos entender o que acontece quando colocamos um material qualquer na presença de um campo magnético externo. O que ocorre é uma interação entre os minúsculos campos magnéticos atômicos e o campo magnético externo. O resultado dessa interação é um vetor de magnetização total. Esse vetor magnetização poderá ser percebido no nosso mundo real. Essa interação dos vetores magnéticos é que nós vamos estudar nos detalhes nessa série de tutoriais, uma vez que os materiais interagem de forma diferente e podem ser classificados nos seguintes grupos: materiais paramagnéticos e ferromagnéticos, que são feitos com átomos que possuem momentos magnéticos permanentes, se comportam como ímãs fixos. Os materiais paramagnéticos se comportam como ímãs muito fracos e os materiais ferromagnéticos que se comportam como ímãs mais potentes. E ainda tem um terceiro tipo, os materiais diamagnéticos, que não se comportam como ímãs permanentes. Agora vamos ver como os materiais se comportam quando submetidos a um campo magnético externo. Suponha que coloquemos um material dentro de um campo magnético. O campo magnético total dentro do material vem de duas fontes diferentes. O campo magnético aplicado externamente, B0, a magnetização do material em resposta ao campo externo, BM. O campo magnético total dentro do material é a soma desses dois componentes, como mostra a equação da figura.
O campo magnético externo B0 pode ser produzido por uma bobina energizada ou um ímã fixo. A magnetização do material BM é produzida pelas interações magnéticas dos átomos que compõem esse material em resposta a um campo externo. Podemos mostrar que o campo de magnetização do material BM é proporcional ao vetor de magnetização total M. Nada mais lógico, mas temos um termo novo que é chamado de permeabilidade magnética do meio, que é representado pela letrinha mu. Esse termo mostra a influência do tipo de material no campo de magnetização final. O mu0 é quando o material é o vácuo. Isso gera uma nova equação para o campo magnetização interno no vácuo, essa da figura. Existe uma outra forma de expressar o momento magnético total de um material, é usando a suscetibilidade magnética, nomezinho meio complicado que significa simplesmente o quanto um material é suscetível a ser alterado na presença de um campo magnético externo. Veja como escrever o momento magnético do material em função da suscetibilidade, que entra na equação da figura com a letrinha grega chi, a letrinha que deu origem ao x. Quanto maior a suscetibilidade, mais suscetível é o material a campos magnéticos externos. Em palavras mais simples, mais magnético ele fica. Na equação, a suscetibilidade magnética Xi é um fator de proporcionalidade e o valor depende do tipo de material. Se combinarmos tudo, chegamos na equação mais completa do vetor magnetização total M, resultante da interação de um campo magnético externo B0 e um material com suscetibilidade X conhecida. Viu? Agora não é um material qualquer. Se combinarmos tudo, chegamos na equação mais completa do campo magnético resultante da interação de um campo magnético externo B0 com um vetor magnético total de um material com suscetibilidade magnética X conhecida. Essa equação tem uma interpretação simples. Significa que o campo total dentro do material é igual ao campo aplicado externamente vezes o fator 1 mais x. Esse fator é conhecido como permeabilidade relativa. É um parâmetro-chave que descreve como um material específico responde a um campo magnético externo. A permeabilidade relativa é normalmente denotada por μr e depende de cada tipo de material. A figura ilustra o comportamento magnético de 3 tipos diferentes de materiais quando colocados em presença de um campo magnético uniforme. A área dentro do material é representada por um retângulo amarelo. Na figura, o material A representa um material diamagnético. As linhas do campo magnético dentro do material diamagnético estão mais distantes umas das outras em comparação com o lado de fora. Isso representa que o campo magnético total dentro de um material diamagnético é ligeiramente menor que o campo aplicado externamente. Os materiais diamagnéticos são pouco suscetíveis a campos magnéticos externos. A sua suscetibilidade magnética é pequena. O X tem um valor pequeno e negativo. Por exemplo, o cobre tem uma suscetibilidade magnética de menos 9,8 vezes 10 na menos 6, a temperatura de 300 Kelvin, a temperatura ambiente. Assim, o cobre expele parcialmente o campo magnético do seu interior. Na figura, o material B mostra a resposta de um material paramagnético. Aqui, as linhas do campo magnético dentro do material estão mais próximas em comparação com as linhas do campo externo. Podemos concluir daí que o campo magnético total dentro do material é ligeiramente maior que o campo externo. Para materiais paramagnéticos, a suscetibilidade magnética Xi tem um pequeno valor positivo. Por exemplo, a suscetibilidade magnética do lítio é 2,1 vezes 10 na menos 5, a temperatura de 300 Kelvin. Finalmente, o material C é do tipo ferromagnético. Esse tipo de material deforma as linhas do campo magnético no seu interior. Na verdade, o material fica magnetizado, aumentando significativamente o campo dentro dele. Para um material ferromagnético, a suscetibilidade magnética Xi tem um valor positivo na faixa de 1000 a 100.000. Devido à sua elevada suscetibilidade magnética, esses materiais reforçam o campo magnético aplicado externamente. Para materiais ferromagnéticos, a suscetibilidade magnética Xi não é uma constante. Portanto, o vetor magnetização total M não é uma função linear. E isso é muito importante para a construção de transformadores, motores, etc.
Os materiais magnéticos desempenham um papel fundamental em uma ampla gama de aplicações, desde transformadores, motores até dispositivos de armazenamento de dados. O estado magnético de um determinado material depende de quantos momentos magnéticos atômicos existem no material e de como eles se alinham na presença de um campo externo. Conforme falamos até agora, podemos usar esses critérios para separar os materiais magnéticos em 3 tipos diferentes: paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Nos próximos tutoriais dessa série, iremos desvendar mais os segredos dos materiais magnéticos. Até lá! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!